Boa noite, meus irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Maravilha, hein? Hoje, feriado, nós temos mais irmãos conosco hoje, aproveitando, né? Feriado, estamos juntos, reunidos aqui, orando, colocando nossas vidas diante do Senhor, louvando o nome dEle. E agora, meditarmos na palavra do Senhor, esse momento que é rico, que é maravilhoso para nós podermos alimentar da palavra de Deus. Nós hoje vamos nos despedir do profeta Miqueias, né? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Miqueias capítulo 7. Para os irmãos novos na fé aí, Miqueias está no final já do Antigo Testamento, os últimos profetas. Você pode contar aí 7 livros de trás para frente, de Malaquias para trás, são 7 livros. Ficaria mais fácil se eu falasse que está entre Amós e Naum. Não ajuda muito não, né? Miqueias, capítulo 7. Hoje nós vamos nos despedir do profeta, fechando a exposição desse livro. Capítulo 7, verso 14 até o verso 20. Nós já estamos 1 ano e 3 meses estudando o livro dos profetas menores. Já começamos lá no profeta Oséias, e já foram dos 12 livros dos profetas menores, foram 6, né? Então já estamos terminando o 6º livro dos profetas menores, estamos indo para o 7º, que é o profeta Naum. Se o Senhor Deus nos permitir, na semana que vem nós vamos começar o pequeno livro do profeta Naum, que tem tudo a ver com a mensagem do profeta Jonas, né? Nós vamos estudar o contexto e a mensagem do profeta Naum, esses 3 capítulos do profeta Naum, na semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir. Mas hoje nós vamos vamos fechar a exposição do livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, verso 14 até o verso 20. Eu peço que você dê uma olhada à sua volta, veja se há alguém sem uma Bíblia, compartilhe a sua, para que todos nós juntos façamos a leitura desse texto. Miqueias, capítulo 7, a partir do verso 14 até o final. Amém? Diz assim: pastoreia o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens. Deixa-o pastar em Bazã e em Gileade, como antigamente, como nos dias em que você saiu do Egito. Ali mostrarei as minhas maravilhas. As nações verão isso e se envergonharão. Despojadas de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e taparão seus ouvidos. Lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão. Sairão tremendo de suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados, aonde? Nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Amém? Esse texto que encerra o livro do profeta Miqueias, a sua profecia, a sua mensagem, como de costume de boa parte dos profetas menores, se encaixa aqui no seu contexto um trecho, uma espécie de poesia ou de cântico de vitória, uma oração que suplica a misericórdia de Deus, mas uma oração escrita ou registrada em forma de cântico, em forma de poesia, como de costume de todos os profetas, ou a maior parte deles, sempre procurando encaixar dentro dos seus livros um trecho que possa trazer
motivo de exultação, de louvor, uma súplica, uma oração, mas em forma cantada. É assim que Miqueias encerra o seu livro. E algo deve nos chamar muito a atenção, a maneira como Miqueias termina esse livro, porque a maneira como ele termina é bem diferente da forma como ele começa. Como é que Miqueias começa esse livro? Olhe lá no capítulo 1. Veja a partir do verso 3. Miqueias capítulo 1, verso 3, ele diz: vejam, o Senhor está saindo da sua habitação, Ele desce e pisa os lugares altos da terra, e debaixo dele os montes, o que acontece com eles? Se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio como que rasgados pela água, que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Olha só como começa o livro. O livro já começa com um cenário aterrador, um cenário caótico, onde Deus ele se levanta para trazer juízo consoante aos pecados da nação de Israel. Deus se levanta do seu trono e vem descendo à terra, e onde ele pisa, tudo se derrete, tudo é esmagado, tudo é destruído. Naturalmente, o texto aqui está registrado numa linguagem figurada, né, para demonstrar que a ira de Deus, o juízo de Deus, viria sobre uma nação pecadora, uma nação que deu as costas para o Senhor, que abandonou a palavra de Deus, que abandonou a aliança, o pacto com o Senhor, para se envolver com a idolatria dos povos pagãos, com a adoração dos ídolos. E por sua vez, ou por conseguinte, a nação abriu uma cancela enorme para que inúmeros outros pecados, corrupção, maldade, perversidades, pudessem também fazer parte do seu contexto, da sua realidade. E Deus ele se levanta contra os pecados da nação de Israel para julgar, para castigar, para trazer a ira dele sobre esses pecados. É assim que o livro começa. Já começa de uma maneira, já como diz o ditado, né? Já começa com os dois pés em cima deles, né? Mas como que o livro termina, né? O livro termina, verso 18 do capítulo 7: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não és, ou tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terá compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó, a bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Então percebe o contraste da maneira como o livro começa e a maneira como o livro termina? Percebe que há uma mudança no texto, há uma virada aqui no cenário. Por quê? Porque um coração que está diante da justiça de Deus, ou ele endurece, ele rejeita a disciplina do Senhor, ou ele despreza a oportunidade que Deus lhe dá de ter um coração quebrantado, arrependido, que se volte para Ele humildemente e busque pela sua misericórdia. Ou esse coração, ele amolece, ele se rende ao amor de Deus, ele percebe que essa justiça de Deus que está sendo manifesta consoante aos seus pecados, de fato, ela é justa, ela é perfeita, ela é clara, e que Deus está concedendo através do seu juízo, da sua punição, do seu castigo, a oportunidade dele se arrepender. Foi assim que nós vimos na mensagem da semana passada, na penúltima mensagem, capítulo 7, verso 8. Veja só o que o texto diz: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça, embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Verso 9 diz: por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça.
Israel, diferentemente de muitos outros que, diante do juízo de Deus, tiveram seus corações endurecidos e rejeitaram a disciplina de Deus, rejeitaram a oportunidade do Senhor para se arrependerem e terem suas vidas restauradas. Israel aproveitou a oportunidade, porque se lembrou de quem de fato é o Senhor. Ele se lembrou que, embora Deus esteja trazendo o castigo, a ira dele sobre os seus pecados, a natureza desse Deus é de misericórdia, é de amor, é de perdão. E que esse mesmo Deus, que embora esteja irado, Ele não pode permanecer irado para sempre, porque Ele é um Deus fiel para com a sua aliança, para com o seu pacto. E é nisso que o coração da nação, então, ela repousa e descansa, seguramente sabendo que Deus haveria de, em algum momento, perdoá-los os seus pecados, manifestar a sua misericórdia, o seu amor, pegar todos os seus pecados e lançá-los no mar do esquecimento, né? É assim que nós sempre ouvimos. Aqui está o texto que nos mostra isso, né? De novo o Senhor terá compaixão de nós, pisará nas nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Talvez nós olhemos para a natureza desse Deus, que está sempre disposto a amar e perdoar. Nós não fazemos ideia de como é grande o amor de Deus. Nós, de fato, só vamos ter uma noção mínima da grandeza do amor de Deus, da compaixão do Senhor, da sua misericórdia, quando, de fato, nós entendermos a profundidade da nossa maldade, da nossa corrupção. É somente por meio dessa percepção clara de quem nós somos, do tamanho da nossa maldade, dos nossos pecados, é que nós conseguimos então perceber a grandeza do amor de Deus, da sua fidelidade, da sua graça. Porque quando nós olhamos para o nosso senso de justiça humano, o quão corrompido ele é, né? Isaías diz que o nosso senso de justiça ele é comparado a quê? A um trapo de imundícia, né? Isaías capítulo 7. Nosso senso de justiça ele é deturpado, ele é corrompido. Nós olhamos para certos pecados, certas maldades praticadas por outras pessoas, e nós, através do nosso senso de justiça, nós conseguimos muitas vezes, de maneira equivocada, né? Ao nosso jeito, à nossa maneira de ver, fazer uma diferenciação entre pecados e pecados, né? Às vezes determinados pecados que são cometidos, certas falhas, erros cometidos pelos outros, nós falamos, olha, esse tipo de pecado aqui, mas tadinho dele, né? Talvez se ele tivesse tido uma oportunidade de fazer diferente, talvez, quem sabe, né? Então nós não trazemos tanto peso para determinados erros que certas pessoas fazem. Mas já em outros tipos de pecados, dependendo da gravidade dos seus erros, nós tendemos a agir com maior rigor, com maior peso, né? Não, mas esse tipo de erro aqui, isso aqui não tem como ter realmente compaixão. De fato, esse erro aqui, ele é muito grave, né? Então, dentro da nossa balança, da nossa justiça humana, nós tendemos a fazer essa diferenciação. Se nós, de fato, lembrássemos agora, desde o início das primeiras mensagens que nós estudamos no livro de Miqueias, qual era a realidade vivida pelo povo de Israel, pela nação de Judá? Quais eram os pecados que eles praticavam? Se nós observássemos atentamente, nos mínimos detalhes, tudo aquilo que era praticado de errado entre eles, será se de fato nós agiríamos como Deus no final desse livro? Será se manifestaríamos a mesma compaixão que Deus demonstrou a esse povo quando nós chegamos ao final desse livro? Certamente, se o livro de Miqueias se resumisse somente a esse último trecho do capítulo 7, seria algo maravilhoso, né? Seria como ler os Salmos, né? Apenas olhar a natureza misericordiosa e amorosa do Senhor. Mas quando comparamos essa última parte do livro de Miqueias com todo o restante do livro, é ali que nós realmente percebemos como é grande a graça, a misericórdia, a fidelidade, o amor de Deus sobre a vida dos homens. O que havia na nação de Israel? O que era praticado na nação de Judá, que era considerado como atos detestáveis diante de Deus e que o fizeram, como o profeta Miqueias descreve figurativamente aqui no início do livro,
fizeram Deus sair da sua habitação, descer do trono e vir a esse mundo, pisando sobre tudo e destruindo tudo que estava à sua frente, para castigar e punir esse povo. O que nós percebemos é que o profeta Miqueias foi levantado por Deus para trazer uma mensagem dura em relação à nação de Israel e à nação de Judá. Mais especificamente, a nação de Judá. Ele falou pouco à nação de Israel, mas falou também de uma maneira mais contundente a realidade da nação de Judá, o reino do sul. O povo havia abandonado as leis do Senhor. O povo havia desprezado o pacto, a aliança do Senhor Deus, desobedecido todas as leis, se voltado contra o Senhor, rejeitado e desprezado a palavra de Deus. Eles fizeram alianças com nações pagãs e se envolveram com o culto idólatra dessas nações. Todos os deuses, todos os ídolos que as nações vizinhas, que eram pagãs, eles cultuavam a nação, então, o povo de Deus, a nação do pacto, da aliança, que havia desprezado tudo isso, eles simplesmente se curvaram diante desses ídolos. E isso se tornou a porta aberta, uma brecha, para que todos os outros pecados que eles praticavam pudessem então fazer parte da sua vida, do seu estilo de vida. E então Miqueias, levantado por Deus para profetizar, os profetas no Antigo Testamento, eles eram como porta-vozes de Deus para o povo, como mediadores, representantes de Deus diante do povo para denunciar os seus pecados, para alertá-los da condição pecaminosa que eles estavam vivendo, e eles conclamavam a nação para voltar-se a Deus em humilde arrependimento, confessando os seus pecados a Ele e abandonando essa vida de pecado. Mas o que acontecia, na maioria das vezes? O povo não dava ouvidos à pregação dos profetas. O povo não queria saber daquilo que os profetas estavam dizendo, falando no meio deles, e eles simplesmente rejeitavam a oportunidade de Deus para se arrependerem. Deus então traria sobre eles um juízo maior. Deus pesaria a sua mão sobre esse povo de uma maneira ainda pior, de maneira que eles seriam completamente destruídos, e isso os levaria a sentir de fato a justiça de Deus, o juízo do Senhor, consoante aos seus pecados. Miqueias, ele faz no início desse livro, na primeira oportunidade que Deus concede a eles, através da vida e da pregação dos seus profetas, Miqueias, ele faz um raio-x da nação. Ele faz um levantamento de tudo o que estava acontecendo no meio do povo. Primeiro, havia muitas injustiças sociais, havia muita corrupção no meio do povo. Entre os líderes havia muito roubo, muita propina, muita sabotagem, havia muita corrupção no meio deles. Capítulo 2, verso 1 e 2, veja o que o texto diz. Capítulo 2, verso 1 e 2. Diz assim: ai daqueles que planejam a maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. O que eles fazem? Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Os governantes da nação, de maneira corrupta, de maneira reprovável, eles se apropriavam dos bens dos mais pobres. Eles tomavam as suas casas, tomavam as suas terras e faziam um verdadeiro aparelhamento do Estado de maneira corrupta. O que mais era feito? Havia também inversão de valores. Capítulo 3, verso 2. Veja o que diz. Capítulo 3, verso 2. Mas odeiam o bem e amam o quê? O mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Veja só, a inversão de valores. O certo virou errado e o errado virou certo. Eles odeiam o bem e amam o mal. Também havia a corrupção de maneira opressora aos pobres. No mesmo capítulo 3, versículo 3, veja o que diz:
Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Aqui é a linguagem figurada, né? Mostrando que os ricos, os poderosos, os corruptos, os governantes, eles oprimiam os pobres e impunham sobre eles um fardo tão pesado que isso os esmagava a tal ponto de não lhes restarem mais nada. Havia uma corrupção terrível e opressora sobre os mais necessitados. O que mais havia no meio da nação? Veja só o versículo 11 do capítulo 3. Verso 11, a parte A do verso 11 do capítulo 3. Olha o que ele diz: os seus líderes julgam de que maneira? Sob suborno. Seus sacerdotes ensinam visando o lucro, né? Então, veja só, os magistrados, eles julgavam as causas do povo se de fato houvesse algum tipo de suborno, né? Alguma propina rolasse. Os magistrados, o poder judiciário daquela época, né, ele só iria exercer a justiça de fato se houvesse alguma espécie de suborno, né? Era esse tipo de poder judiciário corrompido que o povo vivia, era no meio dessa corrupção. Havia também um conluio para o crime dos poderes, né? Havia um crime organizado entre eles. Veja o capítulo 7, verso 3. Capítulo 7, verso 3. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante, o que ele faz? Exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam, de que forma? Em conjunto. Então havia um crime organizado, né? Entre os poderes. No tempo de Miqueias, nós estamos falando de Miqueias aqui. Mas como o evangelista Billy Graham, ele disse que a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã, né? Então, embora nós estamos falando aqui do cenário de Miqueias, o povo de Judá, de Israel, né? Nós estamos vendo algo muito presente, muito real, né? Olha qual é a mensagem dos profetas. Então, diante dessa corrupção toda, diante dessa depravação, dessa imoralidade, diante de todas essas perversidades praticadas pela liderança do povo, por todas as bases, né? Havia crime organizado, havia corrupção, propina, suborno, todo tipo de maldade era praticado. O pobre era oprimido, era esmagado por essa corrupção. Talvez você pudesse perguntar, quem sabe, talvez haja alguma reserva de moral entre esse povo. Talvez, quem sabe, os pregadores, né? Quem sabe haja bons pregadores em meio a esse cenário de corrupção que possa proclamar a mensagem do Senhor. Veja o capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam a paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Olha só isso. Talvez você pudesse esperar que os profetas, os pregadores pudessem viver ali para defender a verdade, defender o povo desses corruptos. Mas o que o texto está nos dizendo? Que até mesmo os profetas naquele tempo viviam também na corrupção, se beneficiando dessa corrupção. Se eles dessem o que eles mastigarem, comerem, eles proclamavam a paz. Mas se não dessem a eles o que comer, eles declaravam a guerra santa, né? Mas talvez, quem sabe, né, haja alguma outra reserva moral. Talvez se os pregadores se corromperam, mas quem sabe a religião possa então se salvar como uma reserva moral nos seus dias. Veja o capítulo 3, verso 11, a parte B. A parte B do verso 11. Olha o que ele diz: se por um lado os líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando a lucro, seus profetas adivinham em troca de quê?
de dinheiro e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Olha só isso. Os profetas profetizavam a troco de dinheiro, exploravam o povo, abusavam deles e eram tão corruptos quanto os líderes daquela nação. Mas se não há uma reserva moral por parte dos pregadores ou da religião dos seus dias, quem sabe talvez haja uma outra reserva moral no meio dessa nação corrupta, no meio desse povo depravado, imoral, desse povo pecador. Quem sabe talvez haja alguma família no meio desse povo que seja como um remanescente, um núcleo ali blindado, que possa ser um poço de moral. Veja o capítulo 7, verso 6. Capítulo 7, verso 6. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são quem? Seus próprios familiares. Há então aqui um sinal de total decadência no meio do povo. A corrupção, ela é generalizada, a maldade está por todo lado, em cada base, em cada setor da sociedade. A corrupção, pecado, maldade está espalhada em toda parte. O cenário que o profeta ele enxerga, ele vê, ele contempla com seus próprios olhos, é um cenário sombrio. Miqueias, capítulo 7, verso 2, veja o que diz aí. Capítulo 7, verso 2. Olha o que o profeta diz: os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão como uma armadilha. Talvez seja um cenário terrível, um cenário caótico. Por todo lado, onde você vira os seus olhos, você contempla a maldade, a corrupção. Quem gostaria de morar num lugar assim? Quem gostaria de poder construir a sua casa, criar os seus filhos, se casar, constituir sua família, viver em um cenário rodeado de maldades, perversidades, corrupção? E aonde o povo, de fato, se houver alguém ali que pudesse estar no meio desse cenário, em que ele de fato ele poderia esperar? Aonde ele poderia depositar a sua esperança? Se por onde ele olha tudo está perdido, tudo parece estar perdido, tudo à sua volta está corrompido, está contaminado pelo pecado. No capítulo 6, verso 1, Deus convoca a nação para um tribunal. Veja só o capítulo 6, verso 1. Diz assim: ouçam o que diz o Senhor, fiquem em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem a dizer, o que você tem para dizer. Verso 2 diz: ouçam, ó montes, a acusação do Senhor, escutem alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, ele está entrando em juízo contra Israel. A nação de Israel haveria de provar o juízo de Deus. Ela foi convocada pelo Senhor para estar diante do seu justo tribunal, e todas as suas maldades, todos os seus pecados haverão de ser trazidos à tona, e haverão de ser castigados, punidos pelo Senhor. Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que quando Deus ele manifesta a sua justiça consoante aos pecados do seu povo, Deus ele não tem a intenção meramente de castigar por si só. A punição, a ira de Deus consoante os pecados do seu povo não é um fim em si mesmo, porque Deus tem propósitos muito maiores. Deus tem planos eternos para com o seu povo, e a justiça dele consoante aos seus pecados se torna como a vara da sua disciplina, a maneira de Deus de fato tratar e extinguir esse pecado, expurgar essa maldade do meio do seu povo. É como uma espinha que precisa ser exprimida para aquele pus que está por baixo da pele ele venha para cima, como um vulcão em erupção.
Assim é a justiça de Deus. Ele vem tratando o pecado e vem espremendo, esmagando o seu povo, para que toda maldade, toda corrupção que está dentro do seu coração seja posta para fora. Diante da justiça de Deus, o povo do Senhor há de conhecer não somente o lado do juízo divino, da ira do Senhor, do seu castigo consoante aos pecados, mas encontrará ali também a oportunidade para a redenção, para a transformação. Quando nós nos depararmos com o livro do profeta Abacuque, nós vamos ver essa mensagem bem clara para nós, quando ele define claramente, depois de um diálogo, de um embate com o Senhor, ele declara que o justo viverá pela fé. A única maneira de fato de nós sermos redimidos, restaurados na nossa comunhão com Deus, é nós confiarmos nos métodos de Deus, na maneira que Deus escolhe para tratar com o nosso pecado. Precisamos compreender, irmãos, que o nosso pecado é como uma enfermidade, e Deus, Ele é o médico dos médicos, é aquele que tem a cura. Por meio dos seus métodos sábios, Ele trata a enfermidade do nosso pecado, à sua maneira, e nós precisamos simplesmente, pela fé, descansar e confiar na sua maneira de tratar o nosso pecado, porque através da sua maneira de tratar o pecado, nós teremos a oportunidade de conhecer um Deus que talvez nós antes não conhecíamos. Porque diante do cenário caótico que Israel passou a experimentar por causa dos seus pecados, o Senhor Deus fez com que uma nação inimiga poderosa invadisse a nação de Israel. Os assírios invadiram a nação de Israel, o reino do norte, destruiu eles completamente, e alguns anos depois enviou a nação dos babilônicos para enviar a nação de Judá. E essa nação, comandada por Nabucodonosor, invadiu Judá e destruiu essa cidade, a cidade de Jerusalém, levando esse povo para o cativeiro. E passando por esse cenário terrível, caótico, de completa devastação, de completa destruição, o povo, ele encontrou ali a oportunidade de reconhecer que eles, se estavam sofrendo, tudo o que estavam sofrendo era por causa dos seus próprios pecados. E eles procuraram então encontrar em Deus a misericórdia, o perdão, a compaixão do Senhor. Eles clamaram a Deus para que Deus se lembrasse da sua herança e fosse fiel à sua aliança. Embora nós sejamos infiéis para com Ele, Deus, Ele permanece sendo fiel. Por isso, o texto, ao terminar, ele começa de uma maneira um tanto quanto interessante de ser observada. Veja só os versos 14 e 15 do capítulo 7. Verso 14 e 15 do capítulo 7, olha o que ele diz: pastoreia o teu povo com o quê? O teu cajado, o rebanho da tua herança, que vive à parte numa floresta em férteis pastagens. Deixa-o pastar em Bazã e em Gileade como antigamente. Vamos observar primeiramente aqui o que o profeta está trazendo nessa linguagem poética. Pastoreia o teu povo com o teu cajado. O cajado do pastor, aqui ele coloca Deus na figura de um pastor, e ele coloca a nação como o rebanho desse pastor. E o pastor usa um instrumento, uma ferramenta. Que ferramenta é essa? O seu cajado. E o seu cajado, ele é grande, comprido, ele tem uma ponta que faz uma curva e na outra ponta reta. Na ponta reta, ponte aguda, serve para espantar os lobos, para cutucar os lobos que tentam atacar o rebanho. E na parte de cima, que é curvada, ele serve para resgatar a ovelha que está em perigo. E ele destaca aqui a importância do pastoreio de Deus no meio do seu povo, por intermédio do seu cajado. O cajado aqui representa o método de Deus para tratar do seu povo, para cuidar do seu povo. Nem sempre o povo estará em situações boas, agradáveis. Em muitas situações o povo se verá pego em situações terríveis, trágicas, e precisarão confiar nos métodos de Deus, pastorear o seu povo. Nós vemos aqui um povo que está com um coração quebrantado, um povo que está conformado
e aprendeu a descansar em Deus, e que confia agora na sua maneira de tratar com seus pecados. Ele diz na parte B do verso 14: o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta em férteis pastagens. Em outras traduções, no meio do Carmelo. Aqui está apontando esse meio do Carmelo, nessa floresta em férteis pastagens, está apontando para uma mata fechada. O Monte Carmelo era uma montanha muito íngreme. Para se chegar ao seu topo era muito difícil de chegar, e no caminho para chegar ao topo do Carmelo havia muitas matas, florestas, mata fechada, onde era difícil de fato de chegar até lá, de passar por este caminho. E ali no meio de tudo aquilo, o povo estava perdido. É como uma ovelha que de fato caiu no meio de uma mata fechada, no meio de um buraco, e carecia de Deus com seu cajado ir lá e resgatar esse povo. E ele termina o verso 14: deixa-o pastar em Bazã. Nós já vimos essa palavrinha, cidade de Bazã, o elogio que ele fez, as mulheres, as vacas de Bazã, falando a respeito daquelas mulheres imorais, aquelas prostitutas, chamadas de vacas de Bazã. Bazã era uma região onde havia muita prosperidade, muita riqueza, muita opulência. E as vacas de Bazã eram consideradas as melhores vacas, porque elas pastavam nas melhores pastagens, se alimentavam das melhores pastagens, e por essa razão produziam o melhor leite. Então era muita riqueza, muita opulência. Então o que Miqueias está dizendo? Senhor, resgata-nos dessa floresta, dessa mata fechada, nos tire deste lugar, nos leve de volta para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído, nos faça desfrutar de toda a prosperidade, de toda a bênção que nós antes vivíamos e perdemos por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado. Ele prossegue, verso 15, como uma resposta de Deus ao seu clamor, ele diz: como nos dias em que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas maravilhas. Fazendo aqui uma referência ao Êxodo, Então ele está mostrando para Israel: olha, o caminho de vocês do Egito para a terra prometida foi um caminho onde de fato não foi fácil. Vocês tiveram de trilhar durante 40 anos um deserto, mas eu estive o tempo todo com vocês. Eu supri todas as necessidades de vocês. Eu operei no meio de vocês grandes maravilhas. Embora tiveram de passar por um deserto, vocês não passaram por esse caminho sozinhos. Eu estive o tempo todo com vocês. O que nós estamos nos deparando aqui, irmãos, é já a parte final do livro de Miqueias. Estamos vendo aqui a resposta do povo diante do tratamento, do juízo de Deus. Estamos vendo aqui uma nação que teve o seu coração quebrantado e que reconheceu que tudo que estavam sofrendo era por causa dos seus próprios pecados, que eles careciam da misericórdia de Deus para serem redimidos e salvos por Ele. E é por essa razão que eles evocam aqui uma lembrança marcante na história do seu próprio povo, que era justamente a saída do Egito. E no caminho eles provaram das muitas maravilhas de Deus, do seu poder, da sua graça sempre abundante sobre as suas vidas. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que embora nós tenhamos vivido no pecado, escravizados, em meio ao caos, à corrupção, à maldade, Deus manifesta a sua justiça para oportunizar a nós uma chance de nos arrependermos e nos voltarmos para Ele, de contemplarmos a sua misericórdia, o seu amor, mesmo apesar de quem nós somos e de tudo o que nós fizemos. O Senhor Deus, Ele manifesta a sua misericórdia sobre a vida do seu povo. Miqueias continua no verso 16, verso 17, mostrando que no tempo em que eles estavam provando da disciplina de Deus, da vara da disciplina, quando eles estavam sofrendo, subjugados ao império, seja o babilônico ou os assírios, o povo de Deus passou por momentos de grande humilhação.
As nações vizinhas viam o cenário caótico em que Israel vivia. Podemos nos lembrar do livro de Obadias, né, que falou a respeito de Edom, né, de Esaú, que olhava para seu irmão Jacó, Israel, sofrendo e sendo atacado e destruído pelo império, e eles riam e zombavam. Muitas das nações que viram Israel na sua prosperidade, no seu poder, e que agora estavam contemplando essa nação subjugada e destruída, humilhada pelos impérios que invadiram, estavam ali rindo e zombando. Israel, ele reconhece que quando Deus de fato manifestar a misericórdia dele, para resgatar o seu povo, para reerguer essa nação e restaurá-la por completo, esses mesmos povos que a viram humilhada, eles serão envergonhados, porque conhecerão a misericórdia e o amor desse Deus. Talvez muitos de nós, quando decidimos nesse mundo ser fiéis ao Senhor, obedecer a palavra de Deus a qualquer custo, talvez nós paguemos por isso, soframos algum tipo de humilhação, de constrangimento, por decidirmos ser fiéis ao Senhor. Às vezes você faz a opção de ser honesto, de ser correto, e você muitas vezes é zombado, é humilhado pelas pessoas. Uai, você não disse que era fiel, que servia ao Senhor, e está passando por essa situação difícil agora? Aonde está o seu Deus? Uai, mas que Deus é esse que te deixa passar por dificuldade? Que Deus é esse que te permite passar por situações terríveis como essa que você está passando? Aonde está o seu Deus que você diz tanto crer, que você vai lá na igreja e canta e louva e ora, mas que agora está deixando você passar por isso? Talvez muitos ao seu redor, de corações duros, incrédulos, por não conhecerem o Deus que você serve, poderão zombar, te ridicularizar, te humilhar na frente dos outros. Israel está dizendo aqui, olha, veja os versos 16 e 17. As nações verão isso, verão o quê? Verão a restauração do Senhor, verão a misericórdia de Deus, a compaixão dele, quando o Senhor enfim se levantar para erguer a sua mão, não mais para castigar e punir, mas agora para reerguer esse povo caído e destruído. Quando o Senhor Deus fizer isso, as nações verão e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e taparão os ouvidos, lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão, sairão tremendo das suas fortalezas. Com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Há aqui uma menção bem chamativa no verso 17, né? Como começa o verso 17? Lamberão o pó como? E aonde nós encontramos no Velho Testamento essa referência? Gênesis capítulo 3. Quando Deus pronuncia a condenação da serpente. Ele havia pronunciado a condenação do homem, da mulher, da serpente. E sobre a serpente o que o Senhor Deus disse? Que ela rastejará e do pó se alimentará. Colocará inimizade entre o descendente da mulher e a serpente. Ela ferirá o calcanhar, mas este esmagará a cabeça da serpente. Há aqui uma profecia. O que nós aprendemos aqui, irmãos? No contexto de Miqueias, essa citação do Gênesis vem muito a calhar, porque a serpente, quando ela seduziu a mulher e por sua vez o homem, levando a humanidade através de Adão e Eva a pecar, introduzir o pecado na raça humana, talvez na mente do diabo, né, da serpente, ele estaria alcançando êxito no seu plano diabólico, maléfico, de destruir e colocar, de prejudicar, de frustrar os planos de Deus, fazendo a humanidade decair da graça por causa do seu pecado, da sua desobediência. Na cabeça da serpente, quem sabe, pensava ela que estaria alcançando êxito, sucesso, ao destruir os planos de Deus, fazendo com que o homem e a mulher pecassem, desobediência a Deus. Mas o que aconteceu? No final, o Senhor Deus promulgou a sua condenação. Ele condenou
a serpente e decretou ali não somente a condenação da serpente, mas também a promessa do Senhor de que através do descendente da mulher viria aquele que alcançaria a maior de todas as vitórias sobre o pecado, se referindo a Jesus Cristo, o Messias, aquele que viria para resolver o problema do pecado. Se por meio do homem, Adão, o primeiro Adão, o pecado entrou através de Jesus, Paulo chama de segundo Adão, o problema do pecado seria resolvido. Por isso, Miqueias está mostrando à nação que, embora ela tenha sido ridicularizada pelas nações vizinhas, tenha sido humilhada pelos povos ao seu redor, ela poderia descansar na promessa de Deus, de que ela haveria de ser reerguida, restaurada, transformada, perdoada dos seus pecados, redimida por completo. E todos esses que um dia zombaram dela, na sua decadência, teriam de contemplar a grandeza do poder de Deus ao restaurá-la por completo. Por isso ela termina dizendo que eles sairão tremendo das suas fortalezas, com temor, se voltarão para o Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Miqueias termina o seu livro, meus irmãos, do versos 18 a 20, realçando para nós aqui a natureza desse Deus. Um Deus que, embora tenha presenciado todo tipo de perversidade, todo tipo de corrupção, de maldade no meio do seu povo, é um Deus que é incomparável. É um Deus que, embora tenha presenciado e contemplado toda a corrupção e maldade no meio do seu povo, é um Deus que esteve sempre pronto, disposto a amar e perdoar, não por quem o seu povo era, não por quem eles de fato eram, mas tão somente por quem o Senhor é. Por isso que Miqueias está realçando aqui a essência, a natureza de Deus, de quem Ele é, não de quem é o povo, porque o povo não era merecedor disso. Talvez essa seja uma das maiores demonstrações da graça de Deus no Antigo Testamento. Veja como Miqueias descreve isso. Verso 18, ele diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Quem de nós, irmãos, consegue perdoar e esquecer por completo uma maldade praticada contra nós? Quem de nós é capaz de simplesmente não levar em conta mais, se esquecer completamente, perdoando por completo alguém que tenha lhe feito algo ruim, terrível, contra você ou contra alguém da sua família? Talvez nós tenhamos dificuldade de perdoar, talvez nós nos deparemos com certos pecados, certos crimes cometidos na humanidade, e nós olhemos para aquilo com um olhar de justiça e dizemos: olha, essa pessoa merece a morte por ter feito isso, essa pessoa merece o pior, ela tem que ir para o inferno, né? Como Jonas, que fugiu da presença de Deus para não pregar a Nínive, porque tudo que ele queria é que Deus não perdoasse esse povo. Tudo que ele queria é que os ninivitas morressem e fossem para o inferno. Por isso ele não foi lá pregar, porque ele sabia que se ele fosse lá pregar, Deus poderia perdoar esse povo, e esse povo poderia ser redimido, salvo. E não era isso que ele queria. Talvez nós tenhamos também a mesma dificuldade. Mas quem é comparado ao Senhor? Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? É por essa razão, irmãos, que a nossa salvação, a nossa redenção, ela repousa seguramente nos méritos de Cristo. Porque se dependesse de nós, irmãos, nós estaríamos irremediavelmente condenados, estaríamos perdidos. Veja o que ele prossegue dizendo: tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirarás os nossos pecados na profundeza do mar. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que não há pecador que esteja além do alcance da misericórdia de Deus. Não existe ninguém que seja pecador demais que Deus não possa salvar, que Deus não possa alcançá-lo por sua misericórdia, redimir dos seus pecados e transformar a sua vida por completo.
Não existe ninguém, irmãos. Talvez você conheça pessoas que se achem pecadoras demais para serem perdoadas por Deus, porque viveram uma vida dissoluta, porque fizeram coisas terríveis. Muitas pessoas carregam essa culpa dentro delas mesmas, mas o que elas precisam saber é que o Senhor Deus providenciou uma maneira graciosa de levar a culpa dos nossos pecados sobre si. Ele providenciou uma maneira de nos perdoar dos nossos pecados e lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Verso 20 ele diz: mostrarás fidelidade a Jacó e a bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Miqueias está evocando aqui a fidelidade de Deus. Embora nós sejamos infiéis, desobedientes, embora Deus venha nos falando através da sua palavra e nós venhamos fazendo exatamente o contrário daquilo que Ele nos ensina, Deus ele não desiste de nós. Deus ele vai em busca do pecador, ainda que ele tenha que usar os seus métodos mais sofríveis, ainda que ele use os seus métodos que nos causem dor e sofrimento. É preciso entender a oportunidade que Deus está nos dando de voltar nos nossos corações para Ele. E enquanto Deus estiver fazendo algo para nos resgatar, para nos atrair de volta para Ele, significa que há esperança para nós, porque Ele permanece sendo fiel sobre a nossa vida. Amém? Que a mensagem do profeta Miqueias esteja sempre presente nos nossos corações e nos nossos lábios, para que dia após dia nós proclamemos a misericórdia e o amor de Deus. Um amor e uma misericórdia que se manifesta talvez de uma maneira bem diferente como nós imaginamos. Talvez nós estamos acostumados com os canais de bênção de Deus, né? Com a maneira de Deus nos abençoar. Mas os profetas nos ensinam que nem sempre Deus ele nos abençoa da maneira como nós estamos acostumados. Uma das maneiras que Deus abençoou o seu povo foi trazer juízo sobre os seus pecados e oportunizar através do juízo, da ira dele consoante os seus pecados, uma maneira desse povo se arrepender e voltar os seus corações para Ele e descobrir que no meio do caos, no meio do cálice da ira de Deus que estava sendo derramado, Deus estava ali com um coração cheio de amor e de graça para receber esse povo de volta, para abraçá-los e perdoá-los dos seus pecados. Amém? Vamos orar nesse instante e vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos agradecer a Deus, porque não existe pecador que esteja longe demais, que não possa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Não há ninguém que seja pecador demais, que não possa ser perdoado, redimido, que receba da compaixão de Deus sobre a sua vida. Todos nós somos prova disso, somos provas do amor de Deus. E mesmo que nós venhamos a sofrer em consequência dos nossos próprios erros, Deus concede a todos nós uma oportunidade de provar da sua graça, da sua compaixão. Irmão Gilberto, esteja fazendo essa oração por nós. Amém, Senhor. Amém. 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 Os irmãos creem que Deus ainda resgata pecadores das trevas, concedendo a eles oportunidade de salvação e perdão dos seus pecados. Então esse mesmo Deus que agiu no meio do seu povo, em Israel, no passado, em Judá, é o mesmo Deus que hoje ainda atua no nosso meio, trazendo pessoas das trevas. Muitas vezes, por consequência dos seus pecados, vem de maneira sofrida, né? Dolorida, machucada, mas encontra na compaixão, na misericórdia de Deus, uma oportunidade de se reconciliar com Ele. E nós estamos aqui como igreja para ser esse braço estendido de Deus, onde nós vamos acolher esses pecadores e apresentá-los esse Deus de amor que restaura, que transforma vidas. Amém? Já vamos orar encerrando o nosso culto nesta noite. Quero lembrar os